Galera, sejam muito bem-vindos a mais um The Byte. Nesse episódio vamos falar da polêmica do maior criador de conteúdo de tecnologia da atualidade. Ele está sendo acusado de falir empresas através de reviews negativas. Além disso, vamos falar do envolvimento de influenciadores digitais brasileiros. Eu detesto o termo influencer, mas enfim, estamos usando aqui. Existem influencers que estão fazendo divulgação de algo esquisito, tá? Que estão falando que é golpe, não necessariamente é, mas a gente vai discutir o assunto. E este episódio tem patrocínio da EBAC. Vocês podem usar o nosso cupom de desconto na EBAC. É um cupom de R$200 de desconto, TheByte EBAC. Dê uma conferidinha nos cursos da EBAC. Vale a pena, muita coisa boa por lá. Enfim, vamos nessa. Pois é, galera, começando mais um episódio aí do The Byte com matéria relacionada à criação de conteúdo. Mais especificamente, matéria relacionada a um dos maiores criadores de conteúdo da atualidade e, para muitos, o maior criador de conteúdo de tecnologia da atualidade. Estou me referindo especificamente... Leon. Que nasceu nos Estados Unidos. Perdão, deixa eu colocar esse asterisco aqui. Não, mas a gente tá falando de quem? A gente tá falando do Marques Brownlee, ou também conhecido como MKBHD. O Marques recentemente publicou no canal dele, que é enorme, gigantesco, uma review criticando negativamente um produto bem específico chamado Humane AI Pin, né, que muita gente tem só se referido como AI Pin, né, que é basicamente um aparelhozinho pequenininho, né, que funciona como um assistente inteligente via IA, que você prega, digamos assim, na sua roupa, né? A review do Marques Brownlee meio que detonou, digamos assim, o produto, mas da maneira que o Marques sempre faz o trabalho dele, ou seja, é uma review bacana, honesta, show de bola, sem nenhum problema em relação à review em si. O problema tem sido a repercussão da review. Muita gente que assistiu a review foi para as redes sociais e primeiro destacou que o Marques não é de falar muito mal, digamos assim, de produtos. Ele geralmente faz reviews com uma tonalidade mais positiva em relação àquilo que ele traz para o canal dele. Mas também sobre a própria saúde financeira da empresa. Muitos dizendo, inclusive, que o Marques Brownlee decretou a falência da Humane, que é exatamente a dona, né, a criadora do Humane AI Pin. E aí eu já trago para vocês aqui, tanto o Vandep quanto o Edu, para pedir as impressões de vocês, primeiramente sobre o vídeo, né? Acredito que nós assistimos a review do Marques Brownlee, né? O que é que vocês acharam? Vocês concordam comigo que é uma review bacana? E depois também o que é que vocês estão achando da repercussão dessa review nas redes sociais? Será que a galera tá exagerando muito? Ou realmente, hoje em dia, a gente vive numa era em que os criadores de conteúdo, aqueles que fazem reviews, eles têm realmente um peso tão grande a ponto de falir uma empresa? O que é que você acha, Edu? Eu acho que um produto ruim tem a capacidade de falir uma empresa. Um review negativo, não. Eu acho que o trabalho do Marques Brownlee é excepcional. Ele é um dos poucos criadores que eu acompanho com frequência. Quando eu quero ver alguma notícia de tecnologia, né, algum produto, alguma demonstração, eu gosto de acompanhar pelo canal dele, também pelo canal do Mr. Who's the Boss, que eu acho que são os melhores na área. Eu gosto bastante do trabalho deles. E eu acho que é legal a gente acrescentar o fato de que, em relação ao Marques Brownlee, recentemente ele fez um vídeo sobre um carro elétrico, um Fisker, que é uma marca aí que tá no mercado há muito tempo, pelo que eu entendo, trocou de dono. Eles surgiram meio que com a Tesla, mas nunca foi pra frente a marca, eles estavam tentando ressurgir essa marca e as ações da empresa despencaram, não pela análise, não pelo review do Marques Brownlee, já vinha despencando, mas claro que Marques Brownlee não ajudou a Fisker, no caso da Fisker, quando ele lançou a análise dele super negativa. Mas a real é que é o seguinte, se você está analisando um produto, você precisa da sua opinião sincera sobre o produto. E isso é uma análise. Eu vejo muito comigo que tem muita gente que, pelo meu canal eu percebo isso, que acha que uma análise é algo imparcial. A análise não é imparcial, ela não pode ser imparcial. Quando ela é imparcial, ela é inútil. Eu, por exemplo, eu gosto de música, de rock progressivo, metal. Se eu quero saber o que alguém acha de um álbum novo de rock progressivo de metal, eu quero saber a opinião de alguém que gosta do gênero. Não vou pedir a opinião de alguém que escuta samba sobre uma banda de metal, né? E aí eu acho que o paralelo é, quando você quer ouvir sobre tecnologia ou sobre games, você quer ouvir a opinião de alguém que tem um gosto não necessariamente idêntico ao seu, mas parecido. Então, dentro dos games, se eu vou ver uma análise de RPG, eu prefiro ver a análise de alguém que curte RPGs. Um Final Fantasy, eu vou ouvir a opinião de alguém que gosta da franquia. Por que eu vou ouvir a opinião de alguém que nunca gostou da franquia? Então, eu acho que isso é muito importante no âmbito de reviews. Então, no caso do Marques Brownlee, ele gosta de tecnologia. Ele é interessado
no uso de inteligência artificial. Com certeza ele estava interessado em testar o produto, né, o AI Pen, e não curtiu, e se decepcionou, e apresentou os fatos de por que ele se decepcionou. Da mesma forma que ele é fã de carro, tem um canal de carro, teve a curiosidade de testar um Fisker, não gostou, expôs os fatos. Mas assim, ele é o único reviewer, ele não é o único reviewer. O que as outras pessoas falaram a respeito do produto? Você nunca deve se basear, quando você está usando análises como referência, numa única análise, porque nem todo mundo tem a mesma opinião. Mas no fim das contas, sempre vai ter gente reclamando de análises que são produzidas. E muitas vezes é uma minoria vocal que acaba repercutindo muito, porque a gente sabe que o Twitter é uma rede que dá muita voz, ela fortalece muito qualquer coisa que tenha uma conotação negativa ou impopular, porque muita gente chega dando quote RT para discordar. Quando você fala alguma coisa que é impopular, aquilo tende a ficar popular, né? Então, no meu caso particular, existem 3 análises minhas que são muito criticadas. Eu vou compartilhar com vocês. Número 1, a minha do PlayStation Portal, porque como pode? Todo mundo tá falando que o PlayStation Portal é maravilhoso, vem o Edu e destrói o produto. E eu vou ser bem sincero, eu recebi o Max MRM em casa, o Sidão, recentemente, os 2 curiosos de testar o PlayStation Portal. Cara, as impressões deles foram praticamente idênticas às minhas, porque o produto é super bem construído, super ergonômico, bonito, a tela é ótima. Na hora que o Sidão, ele tava no menu de PlayStation pra usar, ele falou, nossa, tem mod lag, né? Eu, Menu. O Max, a mesma coisa. E uma vez que os games estavam rodando, eles também repararam, não só no atraso de comando, no lag, mas também nos stutterings frequentes. Eles não usaram tempo suficiente para ver as quedas quando o PlayStation desconecta do PlayStation Portal. Então, assim, pra mim, o PlayStation Portal, ele foi elogiado mais porque ele foi testado por pessoas que foram incapazes de perceber os problemas, elas foram abençoadas com a falta de capacidade de perceber stuttering e lag, e aí essas pessoas elogiaram o produto. Daí, outros 2 casos meus que o pessoal critica, né? Sonic Superstars, que eu detonei o jogo, porque eu achei o jogo realmente muito fraco. É opinião minha, mas no Sonic Superstars, pra mim, ele tá beirando a parte factual, que eu conseguiria explicar. Não vou fazer isso agora, mas eu consigo explicar por que eu acho que as fases do game são mal construídas e porque os chefes têm um design ruim. E quando algo é ruim ou mal analisado, não significa que não é divertido. Existe jogo ruim divertido. Existe jogo que é obra de arte que pra muita gente não vai ser divertido. Pra mim são coisas... Aí entra a questão do gosto, né, de fato. Exato. O gosto não se discute, mas a questão técnica de como o jogo é feito, isso sim você pode criticar. E aí tem muita gente que não se conforma que eu prefiro Resident Evil 3 Remake do Resident Evil 4 Remake. As pessoas não se conformam que a minha opinião em relação ao Resident Evil 3 Remake é positiva, apesar de eu enxergar os problemas e reconhecer o que criticam. Eu gosto do jogo. E não se conformam que com Resident Evil 4 Remake eu fui crítico. Mas até aí eu fui crítico com God of War Ragnarok e teve gente que achou ruim quando eu falei que a variedade de inimigos pra mim é baixa. Não só porque tem pouco tipo de inimigo no jogo, mas também que vários humanoides se comportam quase que da mesma forma. O combate fica repetitivo. Mesmo que o inimigo varie, o combate acaba sendo o mesmo. Então assim, eu entendo que as pessoas caírem em cima porque você expôs a sua opinião, mas nem por isso eu vou deixar de dar a minha opinião. Ela sendo popular ou impopular, eu preciso passar a minha visão daquilo que eu tô testando, e foi o que o Marques Brownlee fez. Então, novamente, ele expôs a opinião dele. Ninguém é obrigado a acreditar ou seguir a opinião dele. Ninguém é obrigado a assistir só a opinião dele. Pode ver a opinião de outras pessoas. Então, eu acho que é um exagero, é uma falta de noção dizer que ele vai quebrar uma empresa quando ele faz uma análise negativa. É a própria empresa que está se quebrando ao lançar um produto, um serviço que não é bacana. Então, gente, eu queria voltar um pouco, que a gente não falou do produto direito ainda, o porquê é da crítica, né? O que é esse produto, e o porquê a expectativa. E o Marques Brownlee, ele leva em consideração muitas coisas, inclusive o preço, né? É um produto de $700, que você tem que pagar uma taxa mensal de $24. Ele é um produto pesado, que você tem que carregar aqui. E ele falou, os problemas, não cumpre o que promete. Ele é pesado, ele tem uma bateria ruim, ele esquenta muito, ele não é prático, né? Eu falei que é pesado, você tem que botar na camiseta, você vê que tá caindo aqui, você tem um ímã por trás que você usa, e se você tá usando um casaco, talvez fique, uma camiseta não. Tem um projetor que é interessante, que vai uma imagem na tua mão e você mexe. O projetor é ruim, não funciona bem, não responde direto. Então, grande parte do review dele, que eu acho importante a gente enfatizar, não é prático.
A gente tem um smartphone, a gente tem um negócio aqui na nossa mão e a gente consegue fazer tudo com uma facilidade muito maior. Então, por que alguém vai gastar o preço de um smartphone de ponta nisso e ainda pagar uma taxa mensal, né? E eu achei lamentável o quanto ele foi criticado. O Marques Brownlee, assim como vocês, eu acho que nunca tinha conversado sobre ele nem off. Também é um dos meus creators preferidos. Também é um cara que eu assisto constantemente de produtos que nem vou comprar. Eu sou fanboy aqui do Pixel, ele também é. Então, tipo, e grande parte de eu ter ido do Nexus por Pixel, todo o meu histórico, basicamente, com o smartphone é por causa dele, dos reviews dele, adoro. E também faz uns que ele comprou o iPhone original por $40 mil, lacrado, e ele abre, ele testa. Então ele é um cara muito ponderado, né? Ele é um cara com uma credibilidade absurda. Isso pesa, né? E aí, uma empresa que tá com uma expectativa grande, faz um trabalho que não é bom, um produto que não serve, e ele vira o problema, o Marques Brownlee, eu acho que foi muito errado toda essa discussão, mas ela gera, de fato, uma discussão interessante que a gente pode entrar em outra coisa, que é da parte de criação de conteúdo. Sabe uma coisa interessante? Eu vou te interromper porque eu não quero esquecer de falar disso. Quando vira toda essa polêmica e os holofotes se viram pro Marques Brownlee, o que acontece? Essa galera que, pra mim, tá errada de achar que ele não devia ter publicado o review negativo, ele devia, porque é a opinião dele, essa galera toda tá colocando o holofote nele e um monte de gente vai passar a conhecer o trabalho dele por causa dessa polêmica e vai passar a conhecer o produto por causa dessa polêmica. Sim. Então, número 1, o produto tá sendo divulgado e o trabalho dele também. E no que o trabalho dele é divulgado, muita gente que, tipo, não tem nada a ver, não é público-alvo dele, que tem pensamento errado sobre ele, vai, beleza, ignorar, não gera um público fiel pra ele. Mas esse fato todo vai gerar mais público ainda pra ele, o que vai aumentar ainda mais a influência e o poder dele dentro da indústria. Então o cara que achou um absurdo o que ele fez, promoveu ele. Ele não perdeu credibilidade com isso, e o título do vídeo, que eu acho que a gente pode discutir, é o pior produto que eu já revisei, né, que fiz um review por enquanto. Aí tem gente, e isso é uma discussão que aí também o Edu pode falar depois, assim, hoje em dia no YouTube você não chega e bota review, AI, PIN, 2, né, bababá, ainda mais um cara que nem ele, a não ser que é um negócio muito específico, ou um canal muito técnico, que aí as pessoas procuram isso. Eu não sei se eu não sabia da existência do AI PIN antes, e eu cliquei por isso. Eu vi a polêmica, eu tinha visto o vídeo no meu algoritmo e me interessou, entendeu? O que é de um cara que já tem milhares de vídeos, o que fez ele ser tão ruim esse produto? Então você pode falar, é clickbait. Cara, mas é assim que funciona o YouTube. Não é clickbait, porque ele entrega. Se ele entrega a review, esse é o ponto, né? Clickbait é que você engana alguém pra clicar e o conteúdo do vídeo não reflete aquilo. O algoritmo no YouTube hoje em dia, você precisa fazer isso não pra chamar atenção e enganar o público, não, pra que funcione, entendeu? Pra que você gere o CTR, né? O click-through rate, porque isso o thumbnail importa também. E você tem um cara com essa credibilidade, já fez tantos reviews, falar que é o pior produto, gera interesse. Então eu não considero sensacionalista, né? Eu acho legal isso, assim, primeiro falar sobre o título e a thumb, né? A thumb, ok, uma thumb padrão, bacana, interessante, legal, mas o título realmente é um título diferente do que o Marques Brownlee geralmente traz, né? Ele sempre traz títulos que não são técnicos, né? Tipo assim, review produto X, é sempre alguma coisinha, tem sempre um storytellingzinho até no título. O título é um resumo da review. E aí muita gente foi lá bater na review do cara falando que o título tinha sido sensacionalista, que o título tinha sido clickbait, mas foi exatamente o que o Edu falou, foi exatamente o que você falou agora, Vandep. A questão é, o título entrega uma premissa do que é o vídeo e de fato entregou, né? De fato a review do Marques Brownlee é uma review negativa, é uma review crítica de um produto que, segundo ele, é ruim. E isso fica claro quando a gente vê outras reviews que também criticaram o produto de maneira muito similar, de maneira muito parecida. Eu queria chamar a atenção também a um vídeo, e aí eu entro também numa discussão sobre o quanto que o Marques Brownlee antecipava isso que ia acontecer, assim. Porque antes dele lançar o vídeo de review, ele deu uma entrevista muito legal para um canal do YouTube que também é muito bom sobre criação de conteúdo, que é o canal do Colin e do Samir. E segundo o Marques Brownlee, ele tava, digamos assim, a horas de postar a review. Ele não tinha postado a review ainda, tanto que ele não sabia o título da review ainda. E aí o Colin perguntou um monte de coisa pra ele. E uma das questões que ele discutiu foi o título. E o Marques falou, não sei ainda qual vai ser o título,
tô com umas 9 opções na minha cabeça, mais ou menos, e ele falou, mas título pra mim é aquilo. É o resumo da review em uma frase só. E foi exatamente o que foi o título. Outra coisa que eles discutiram na conversa entre o Colin e o Marques Brownlee, que eu achei super interessante, inclusive quis muito trazer aqui pra conversar com vocês sobre, teve a ver com a consciência do Marques Brownlee enquanto ele tá produzindo essa review. O próprio Colin, né, na entrevista, perguntou, esse não é um tipo de review comum no seu canal, porque você faz geralmente reviews positivas, né? Então, não é todo dia que aparece um review negativa. Isso pesa na tua consciência durante o processo? Você pensa nas pessoas envolvidas com isso aqui? E aí o Marques falou que isso pesa de fato e tal, mas que isso não ia impedi-lo de fazer a review, porque o dever dele é com o público. E aí eu queria perguntar pro Edu, aproveitando que ele tá aqui, se você já sentiu esse peso também, Edu. Tipo assim, você já tem, sei lá, né, mais de uma década nesse mundo da criação de conteúdo no YouTube. Com certeza conhece muita gente, inclusive, que cria games. Conhece muita gente por trás dos jogos que você analisa. Chega a pesar pra ti, assim, a tua consciência pesa muitas vezes quando você tá ali analisando um título que você às vezes tava até com expectativa que ia ser bom, mas você tá vendo que o jogo não é tão bom assim e já fica naquela tipo, putz, eu vou ter que criticar um jogo que talvez eu gostaria de falar bem, mas não vou poder. Eu fico mais chateado quando, assim, eu quero jogar um jogo, acho que eu vou gostar muito, eu não curto, eu fico mais chateado por não ter curtido o jogo do que pensando na repercussão negativa e no impacto que isso vai ter. Até porque, beleza, no Brasil o meu canal tem um impacto enorme, mas eu não tenho um público global. Então, no fim das contas, localmente eu tenho influência, mas globalmente não. Eu não vou quebrar uma empresa. Não, E não que o Marques, que nem eu falei, né? Fosse quebrar uma também. Acho que é consequência dos produtos e serviços que são lançados. Mas também dentro do mundo dos games, normalmente quando eu tô analisando um jogo, é um jogo de uma grande publisher. Uhum. Então um jogo de uma grande publisher que não recebe uma análise positiva é mais um jogo. Naquele momento aquilo é negativo, mas depois surgem mais games. O que eu fico mais é assim, tipo, putz, que pena, eu vou ter que expor algo que não é tão legal, mas eu não fico sofrendo por dentro. Eu acho que talvez com um jogo indie de um estúdio minúsculo isso fosse, assim, me chatear um pouco mais por eu conseguir me colocar na posição da equipe que desenvolveu o jogo. Exato. Mas, novamente, a minha responsabilidade é com o meu público. Quando eu lancei o meu vídeo do PlayStation Portal, aquilo é pra ser, cara, um aviso. Não gaste o seu dinheiro com esse produto, porque ele não é bom. Não gasta sua grana suada nisso. Esse é o título do vídeo? Esqueci, não é uma coisa assim ou não? PlayStation Portal? Eu nem lembro de cabeça qual que foi o título. E o vídeo foi super bem, desculpa. Então acho que vale da gente falar, porque a gente falou do título sim, mas ele disse que outra opção de título é ou é o pior produto do mundo ou são idiotas. Ele disse no vídeo que era uma opção dele fazer esse título. Então, os títulos importam. Só que ele, ao mesmo tempo, enquanto o Edu procura aí, se ele vai fazer o Apple Vision Pro, aí ele bota Apple Vision Pro Unboxing. Aí ele deixa bem claro, mas um produto que não é comum, ou que as pessoas não estão esperando, não tem porquê. Mas nesse caso, se ele botasse AI Humane Pin Review, o vídeo tá com mais de 6 milhões de views agora. Não estaria nem com um texto, eu acho, sabe? Talvez. Tem que entender esse ponto de vista, né, cara? De como funciona isso. Você achou o título aí? Sim, eu não recomendo o PlayStation Portal. Esse é o título do vídeo, que assim, é real, e eu explico por quê, né? Eu apresento os pontos. Eu achei especificamente importante eu fazer esse vídeo do PlayStation Portal, porque as outras análises estavam muito rasas. Pouquíssimas análises, elas conseguiram expor direito o fato de que o console tem um atraso tão grande que ele inviabiliza vários tipos de games de serem jogados. Eu vi pouca análise comentando do stuttering super frequente. Pra mim foi aquelas coisas de alucinação coletiva, os elogios que o PlayStation Portal recebeu no lançamento. Um negócio bizarro, cara, porque ele realmente não performa. Eu tô zerando o Like a Dragon Infinite Wealth nele, porque o meu tempo livre pra jogar o Infinite Wealth tem sido à noite antes de dormir. E aí eu fico nele na cama. E eu ainda fico pensando, mano, o que eu tô jogando nisso? Me irrita. Porque às vezes tem cutscene rolando, o negócio fica todo travado, sabe? O negócio que no Play 5 tá a 60 FPS, eu vejo, tipo, a 30 todo cagado, assim, Nossa. com uns... E é um produto oficial. Uns cortes deles, de áudio. Produto oficial. Eu queria fazer uma pergunta pro Vandep daqui a pouco, mas antes eu quero fazer uma exatamente relacionada a isso aí que você falou do PlayStation Portal, Edu, e voltando à questão lá da preocupação com review e tudo, mas é interessante. Quando você avalia uma review de uma outra pessoa, tipo assim, cara, essa review ficou rasa, essa review não ficou legal. Geralmente o que é que falta, assim, ou melhor, o que é que você acha que faz reviews suas
se destacarem das outras, assim. Eu, particularmente, acompanho muita review sua e eu concordo que as suas reviews são muito legais. Gosto como você contextualiza, gosto quando você traz o seu laço com aquele produto, com aquele jogo e tal. Mas, geralmente, o que é que você tem sentido que tem faltado nas reviews no Brasil, ou pelo menos as reviews que você acompanha no geral, assim? Eu parei de acompanhar a análise da IGN gringa, porque eu acho que eu não consigo criar um vínculo com quem tá apresentando, porque cada hora é uma pessoa apresentando e eu nunca sei o histórico da pessoa com aquele jogo que ela tá analisando. Isso pra mim é um problema. Por isso que eu sempre menciono no início das minhas análises o meu vínculo com o jogo ou com o gênero do jogo que eu tô apresentando. Em termos de análise, eu não assisto tanta coisa. Um fator que me incomoda em muita análise que eu vou assistir, ainda mais em português, é que tem muita análise que é muito longa e não precisava ser. Então a análise, ela menciona muita coisa, a mesma coisa inúmeras vezes, ou frases que poderiam ser bem mais curtas, bem mais concisas, são super elaboradas, sem agregar nada para aquela análise. Isso acaba me impedindo. Tem análise que eu acabo nem clicando porque eu vejo, não é possível que essa análise tem 40 minutos. E os primeiros 6, ele falando que a avó tá doente, desculpa porque não fez mais vídeos, entendeu? Tipo, tem muito disso. Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente levantar aqui são os reviews pagos. Eu e o Edu, a gente trabalha com a LG já há vários anos. A gente já fez uns 10 vídeos, tá pra fazer outro em breve. Só que, claro, isso é sinalizado. E por que uma empresa paga por isso? Não é pra ficar falando. E eu nem chamo de análise, né? Quando eu faço um conteúdo patrocinado, é uma demonstração. Isso, eles selecionam, olha, essa TV tem certas características, specs que seja, né, especificações, e a gente quer que você destaque elas. Mostra, o Edu tem um ótimo editor, vamos fazer um vídeo redondinho. Alguns vídeos tem 6 minutos a 12, entendeu? Então é uma coisa pra ser sucinta, é bababá. Isso tá num briefing, mas ao mesmo tempo o Edu testa. A TV fica com ele antes, fica com ele depois, não é que ele manda de volta. Inclusive o que ele não falta é a TV da LG lá hoje em dia. Eu já falei pra ele mandar uma aqui que eu tô precisando. Falei, vou falar pra eles que você se mudou pro Brasil e botar meu endereço, cara, pelo amor de Deus. Não, eu tanto gosto que eu comprei, né, pro meu estúdio. Sim. Eu coloquei uma C2 aqui que eu comprei. Tipo, eu não fiz publi nem nada, eu fui e comprei. Essa diferenciação é boa, porque assim, é legal a gente ter uma relação com uma marca dessas e o produto é legal. A gente não é que, tá pagando, a gente vai falar de qualquer produto aqui. Por que a gente não faria uma parceria e é com a LG, direto da Coreia, tá lá, eu meia-noite, 1 da manhã, respondendo e-mail pessoal, são os 40 e-mails até a gente receber a TV, então é uma trabalheira gigante, mas a gente gosta disso, porque fica um conteúdo legal. Evidentemente, sinalizado de todas as formas, escrita, o Edu menciona que é patrocinado, que é uma parceria, mas os vídeos são bons. Se você botar a BRKC do LG, vão ter vários, e você vai tirar a informação daquilo que você precisa, entendeu? É de fato um produto bom, então tem essa diferenciação, com certeza. Você falando isso, me vem um trauma, né? Que assim, eu faço tudo direitinho, aviso tudo certinho... Sim. Aí eu tenho que ler de uns lunáticos, mas é um vendido, só falou bem porque foi pago, né? E em paralelo, o mesmo lunático tá idolatrando o cara que faz um vídeo que não sinaliza que é propaganda, Sim. A gente sabe que é publi velado e o cara tá lá, isso aí, esse que é bom mesmo. Tem vários recentes, Conar, fique de olho, que não falta é vídeo publicidade não sinalizado, tá, gente? Tem muita gente famosa fazendo aí, é muito feio isso, e muitos parecem vídeos opinativos, inclusive de jogos ou de produtos, e você vê umas hashtags na descrição, mas não tem nada de hashtag publi, hashtag ad, que no Conar nem deixa, né? Mas é uma diferença, sabe? E se você faz... Se eu não me engano, o Marques Brownlee, em muitos casos, recebe os produtos. Mas aí, vocês mandaram pra mim, vou fazer minha review e é isso, entendeu? Mas é que nem com games, né? Recebe o código, não tem... Eu acho que é importante essa diferenciação dentro desse mundo de criação de conteúdo, do que é pago e do que não é. Mas o que você tem como criador de conteúdo é a tua credibilidade com o seu público. Você não pode ficar gastando essas fichas. Porque as pessoas não são bobas, não são burras. Se você não leva a sério o seu trabalho, isso vai respingar em você negativamente, eventualmente. Mas é bom que a gente tenha uma relação com a LG, que é uma baita marca, que sempre volta pra fazer com a gente. Os caras são tranquilos de trabalhar. E só pra finalizar um pouco essa parte, eu achei que o Marques, ele deu um exemplo legal da Razer. Ele foi chamado pra testar o Razer Phone 1 e ele fez um review que a caixa de som vibrava e ficava péssimo, né? Tipo... Era o próprio sistema de vibração. Isso. E aí ele disse que no segundo chamaram ele de volta lá e durante a apresentação especificaram pra ele, a gente ouviu, testa agora.
O 2 tá muito melhor nisso, entendeu? Então, talvez, se não fosse esse review negativo que pega mal dentro da empresa, na hora que acontece uma bomba dessa, a gente tem que entender o que acontece, a movimentação interna, né? Nossa, Beleza. Esse é um problema, de fato, foi real, então vamos melhorar pro segundo. Então, tem um impacto positivo se você não leva o pessoal, né? A gente viu, eu vi um tweet aqui, não, todo mundo criticando, mas você já tentou botar 2 projetores de laser, uma câmera, um microfone, luz LED, com um negócio magnético e bateria no tamanho de um Apple Watch? Não, mas pra quê então? Então não faz, não tem essa necessidade. Tipo, a pessoa tá defendendo, é um negócio muito bom que tá encaixado num produto pequeno. Mas se ele não é prático, gente, a gente tem smartphone, não vai servir, ainda mais num preço caro desse, sabe? Realmente achei meio lamentável toda a situação. Davi, não sei se você ia falar algo, desculpa. Não, era isso. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade do criador de conteúdo e até do agente de talentos em estar dando esse suporte, entendeu? Eu ia até perguntar, e aí você mencionou a questão da LG, meio que respondeu um pouco, mas aproveitando, porque assim, uma coisa é você trabalhar com o Edu, né? Coisa é trabalhar com um cara que tem experiência pra caramba e tudo mais e tal, quem sabe já faz boa parte do trabalho que seria, digamos assim, tua de orientar. Mas pegando um criador novo, assim, um cara verde, uma mina verde, que não sabe e que às vezes é até um pouco assim deslumbrada com uma marca. Ai, meu Deus, a marca tal reparou em mim, agora... Qual é a orientação que você tem que passar, ou que você sugeriria, assim, para os criadores que estão assistindo a gente agora, sobre como lidar com essa relação, até para você poder facilitar o trabalho de um agente de talentos quando ele for lutar por você para conseguir uma publi bacana, para conseguir uma parceria legal? Isso é uma coisa muito específica que é o famoso permuta, né? O quanto as pessoas devem topar receber algo de graça. Tem uma obrigação por trás disso? Tem gente que recebe e tem uma obrigação de você fazer um post, você fazer um review. E assim, eu vou dizer pra vocês que tem empresas e marcas que elas, no mínimo, insinuam que ao você postar algo, você tem que falar bem, você não pode falar mal. Mas se não existe uma troca financeira e monetária, desculpa, talvez eles falam, se você não falar bem, a gente não manda mais. Mas você já viu isso acontecer? Eu não sei se é por causa do tamanho do meu canal. Porque eu literalmente, bastante, eu nunca vi ninguém insinuar nada. E eu lembro um caso específico de um jogo que os caras mandaram não sei se tava no NDA ou no embargo, mas os caras falando, e usa as hashtags do jogo e lembra de mencionar que tá vendo em tal lugar. Mano, eu ignorei aquilo que eu falei, cara, e eu tô fazendo o meu... Era pra um vídeo de gameplay. É meu gameplay, cara. As pessoas que gostarem do jogo, elas sabem correr atrás de onde comprar. Mas eu não vou ficar incentivando venda. Essa é a diferença, cara. Você... Pela tua experiência, as pessoas têm mais medo de bater de frente, de ter positivo. O meu trabalho, eu acho, como agente, que eu faço bem e que não é todo mundo que faz, é a blindagem. Muito agente fica morrendo de medo de cortar relações com uma agência ou uma marca, então tudo que é imposto ao creator, aceita. E aí pode ser review ou não, pode ser uma campanha normal. E muitas vezes o creator, seja um cara que nem o Edu, não sabe de todo o contexto que rolou antes. De tipo, não, a gente manda agora e o conteúdo tem que estar pronto em 48 horas e tal. E o Edu nem sabe que foi pedido isso porque eu não vou gerar esse estresse nele ou não vou passar isso. A não ser que, de fato, eu fale que não vai rolar, a pessoa faz um pushback, né? Ele não gosta e às vezes até envolve um cara que nem o Edu porque... O Edu tem esse respaldo e um profissionalismo grande, tem uma experiência. Então já tivemos casos trabalhando com marcas que a comunicação não estava boa, só bota o Edu em cópia no e-mail e a pessoa fica muito mais amena, tá? Ou o Edu entra e escreve. O Edu é um dos que participa ativamente. Olha, não foi legal o tom que você falou isso e isso, né? Tipo, não fala assim desse jeito. Então, de fato, primeiro, existe algum fenômeno, que é os creators que querem se associar a marcas porque acham que vai dar uma credibilidade, né? A gente trabalha com a Monster Energy e eu sei que tem muita gente que quer trabalhar porque é uma marca descolada, é legal, bababá. Então tem gente que trabalha por migalhas e o pessoal da Monster, minha experiência com eles é ótima, tá? O pessoal eles são bem seletivos com quem trabalham, mas ao mesmo tempo, vocês querem umas latas de Monster, a gente manda, tá tranquilo, sabe? Isso depende, mas parece que as pessoas querem demonstrar que estão requisitados no mercado e às vezes isso pode dar um resultado positivo, mas no geral aquilo que a gente já falou, se trabalhar de graça, a próxima vez que tiver dinheiro não vão te pagar, vão usar isso para outros, né? O que eu quero dizer é que o pessoal deixa vago propositalmente, muitas vezes um brief, sabe? Vamos acertar um job e tal, não, é valor X e são para essas entregas, não, mas a gente vê lá para frente se é isso mesmo. Eu falei, não, olha, eu vou te falar, se você quiser fazer isso, tem que ser até dia tal, porque ele vai demorar uma semana para fazer esse vídeo e vai fazer só essas entregas especificamente, e isso acontece direto. Então,
Eu saio como chato da vez porque eu falo, olha, é isso, isso, isso. Dependendo da empresa, a gente tá com a nossa queridíssima EBAC aqui. Eu falo, às vezes, faz uma entrega extra, cara. Se o vídeo talvez não performou bem, ou mesmo se performou, os caras estão pagando o valor justo, eles são fáceis de trabalhar. Vamos lá, sabe? Então, isso depende também muito de manter uma consistência de renda. Você vai fazer um contrato mais longo. Mas cara, eu acho que tem muita gente que topa falar bem na empresa só pra manter aquela relação boa, sabe? Tipo, beleza, eles não falaram que eu tenho que falar bem disso. Mas se eu não falar bem nesse jogo, próxima vez não vão mandar aqui pra mim. E aí que entra um agente, cara. É um agente bom, porque ser um agente ruim, eu acho que qualquer um pode fazer. Mas você saber blindar o creator, fazer chegar tudo mais digerido, né, para eles e tranquilo, e se não saber de todos os estresses que estão passando, eu acho que é um trabalho muito importante, sabe? Mas é isso. Galera, estamos aqui em mais um Boletim Nuvem para um assunto que vai ser polêmico, mas é importante a gente discutir. Queria só lembrá-los que a Nuvem é parceira aqui do The Byte, é uma publisher brasileira. Além disso, eles revendem keys. São revendedores oficiais de chaves, a loja é muito boa e a gente recomenda, e agora o Vandep vai introduzir o assunto. Bom, gente, como o Edu falou na apresentação, a gente teve uma polêmica com os influenciadores essa última semana, e o Edu falou que também não gosta de um termo influenciador, e a gente faz essa diferenciação para criador de conteúdo, mas essas pessoas se denominam como influenciadores. E como foi esse caso? Existe um benefício chamado salário maternidade, do INSS, e a pessoa consegue pedir e receber um valor legal, acho que entre 4 e 5 mil reais, que claro, se você tá para ter um filho, que o Edu sabe, não é um negócio barato, faz muita diferença. E não é, Edu? Tá barato o negócio aí? Não tá. Mas tivemos muitos influenciadores divulgando um serviço no qual você paga para ter isso liberado. Mas qual que é a questão? Existem serviços, sim, de despachantes, ou você paga uma coisa, alguém para facilitar, mas a mensagem, as críticas da mensagem foram que não vou falar que é uma manipulação, mas não deixa muito claro, e parece que você só consegue chegar nesse benefício através dessa assessoria, né? E eu achei feio também até o jeito, né? Um textinho igual pra todos. Atenção, mamães e gravidinhas, entendeu? E cara, vamos pensar assim. Quem que tá mais vulnerável, quem que mais talvez precise de dinheiro? É uma pessoa que vai ser mãe, que vai ser pai, que tá grávida, né? Com as emoções, os hormônios a mil. Então, tipo, nossa, tem isso, que legal. Só que a questão é que você pode pedir de graça. E essa assessoria fica com 30%. Então, o problema mesmo foi a mensagem, tá? Se você quiser pagar alguém pra fazer um negócio pra facilitar, é uma coisa. Mas você consegue pedir esse benefício online, à distância. E não é tão burocrático assim, sabe? Então, a gente não pode subestimar, que nem eu falei, o público-alvo disso, né? E eu fico surpreso com tamanhos escrúpulos de pegar um processo gratuito, pessoas que são mães que podiam pegar isso. Não vou divulgar esse negócio. Na verdade, em vez deles pagarem a gente, eu vou falar que pode fazer de graça. Ó, fiquei sabendo que tem. Exato. Aproveitar a abordagem e falar não, de jeito nenhum. Na verdade, chegar e falar, ó, vocês conseguem, é rapidinho, sabe? Você ter esse escrúpulo pra você, com a tua ética e tua moral, até como mãe ou como pai, você promover isso, o correto. Mas eu vejo, de fato, muitos desses influenciadores, cara, parece que eles nem sabem mais o que estão falando. E eu acho que grande parte disso é, muitas vezes, eles têm umas equipes grandes e tem que manter pagos. Mas, na verdade, eu passo muito mais pano pra creator pequeno, cara. E às vezes, vou fazer uma marca, que eu já falei, a gente não trabalha com cassino e tal, bet, mas tem gente que só vai pagar as contas fazendo isso. Essas pessoas eram gigantescas e com certeza já tem dinheiro bastante. Então eu fiquei bem decepcionado com a falta de responsabilidade de cada um. E beleza, eles podem fazer o que quiserem, cada um faz o que quer, mas não sei o que vocês acharam dessa história toda, quem quer comentar aí? Eu acho até difícil acrescentar, porque você foi direto nos pontos que eu iria. Você tem pessoas muito vulneráveis, as que mais precisam de ajuda são as vítimas da situação, né? Estão tentando tirar vantagem dessas pessoas. Eu acho que é até válido a gente trazer esse ponto aqui, porque assim a gente evita de mais gente ser feita de vítima disso, né? De tipo, você pode seguir o caminho que talvez te dê um pouquinho mais de trabalho, mas não necessariamente, você fica com o valor integral do benefício, ao invés de você pagar uma empresa para fazer algo desnecessário. Até mesmo eu consigo me ver um pouco na situação de alguém que mora fora e que... Sou imigrante, né? Apesar de eu ser canadense hoje em dia, eu passei por todo o processo de tirar visto de estudante, permissão de trabalho, renovar a permissão de trabalho, pegar residência permanente. E eu vejo muita gente fazendo esses processos de imigração através de algum facilitador. E eu sempre fiz tudo por conta própria.
e sempre saiu muito mais barato. E tem gente que acha que para você conseguir tirar, de repente, um visto canadense ou você morar aqui, você é obrigado a pagar um advogado ou uma consultoria de imigração, e você não é, né? Então eu vi pessoas aqui no Canadá, imigrantes com pouca grana, recorrendo a esses serviços que eram desnecessários. Imagina a tristeza de ver uma mãe que com certeza está numa situação muito pior do que um imigrante no Canadá, e essa pessoa sendo vítima pra galera tirar vantagem. E eu fico chateado porque, assim, querendo ou não, esse tipo de situação queima o filme de todo mundo. Aí me colocam no mesmo bolo dessas pessoas. E eu não tô me inocentando aqui porque eu acho que, em específico no começo da minha carreira, eu podia ter trabalhado melhor na questão de publis que eu aceito. Tem uma, na verdade, que me incomoda hoje em dia, mas foi de 2012 ou 2013. Então eu tava muito no início da carreira e a gente não tinha a informação que a gente tem hoje em 2024 lá em 2012, né? Mas eu lembro que eu fechei uns vídeos com a G2A, que hoje em dia é uma empresa que eu jamais divulgaria, porque eu sei que eles não vendem chaves legítimas de jogos, que é algo que a nuvem, que é a parceira nossa, faz. A gente, inclusive, divulga a nuvem porque a gente sabe que a nuvem, além da parte de publisher dela, as chaves que ela vende são legítimas, revendedora oficial. E na época, eu tinha essa imagem errada da G2A. Lá, você não precisa necessariamente ser um revendedor oficial. Você tem tipo um marketplace que as pessoas vendem chave. E depois eu fui descobrindo de coisas que rolavam por lá. Hoje em dia eu não me sentiria confortável de divulgar a empresa. Do mesmo jeito, hoje em dia, quando a gente fecha uma publi, tem mais informação das empresas. Na época nunca tinha sido exposto esse fato da G2A não ser confiável. E hoje a gente sabe muito bem como lidar com publicidade online, né? A gente tem mais informação oficial do CONAR, a gente tem isso muito mais difundido. Especialmente você que trabalha com equipe, né? Uma pessoa que trabalha com uma equipe, como boa parte desses influenciadores que estão envolvidos nesse caso, provavelmente trabalham, né? Inclusive, uma das coisas que eu até ia discutir, e aproveito até depois para passar a palavra pra ti de volta, Edu, é isso, assim, qual que é o limite da desatenção e do desconhecimento daquele influenciador? Porque como o próprio Van Depp mencionou, pô, são pessoas que às vezes não sabem mais nem o que estão falando e tal. Beleza, ok. Fazem muita publi. Mas tem responsabilidade de qualquer forma, cara. Qual exato. Qual é o limite disso? Qual é o momento limite, que você pode virar e falar assim, cara... Eu fico frustrado, Davi, porque, cara, tenham cuidado com a tua vida, tenham cuidado com o teu trabalho. Não interessa quão ocupado você tá, não interessa o quão corrido é. Se alguém bota algo na tua frente, analisa isso. Você é um adulto, você é um profissional, você tem dinheiro, você tem embasamento pra saber o que é bom. Eu acho que essa é a questão. Por isso que eu falei, às vezes eu vejo uns criadores pequenos ou de começos humildes, vamos dizer assim, que fazem uns negócios meio questionáveis, mas aí deixa quieto. Mas na hora que você tem uma carreira, parece que você sempre... Tamanho, e alguns nomes que estão aí, a gente não precisa especificar, a gente tem a thread que a gente vai botar aí na descrição, são nomes que estão sempre fazendo coisas assim. São nomes que têm muito dinheiro, tá? São nomes muito ricos. E é uma fase estranha pro mercado de criador de conteúdo, influenciadores, onde justamente tem vamos dizer, um desgaste desse termo e de pessoas assim. Então, se de fato algum influenciador faz uma besteira, queira ou não, afeta o meu trabalho com o Edu, queira ou não, afeta o meu trabalho com o Funk, qualquer um que eu queira. Porque as empresas começam a olhar, tá, o que a gente vai ter de orçamento de marketing pro ano? Quer saber? Vamos investir em velhas mídias ou em outro tipo de propaganda que a gente consegue ver melhor os resultados, talvez dê um resultado maior, e que a gente não fique associado a essas empresas, a esses influenciadores que estão fazendo outras coisas. É isso que você faz. Muito dessa gente pode trabalhar com umas marcas legais. Mas se eu sou essa marca e eu vejo eles divulgando, se aproveitando de grávidas e mães, cara, eu ia sair, entendeu? Eu não ia trabalhar com eles de novo. E essa questão. E eu falei, de novo, o que você falou, Davi, é muito automatizado. Todos são iguais. Começa com uma enquete, né? Quem aí tá grávida ou mamãe? Aí você bota mamãe, grávida. Aí depois, todos os textos iguais. Todos os textos, copy-paste. Atenção, mamães e gravidinhas. Esse gravidinhas me incomodou, cara. Tipo, ai, que fofo, gravidinhas. Olha aqui, a gente ajudando você a ganhar dinheiro. Não, cara, faz o certo. E eu não tô falando, eu vivo disso, eu vivo 100% de comissão, é o que paga minhas contas e de publicidade. Eu não sou bobo nesse sentido. Mas, cara, dá pra você fazer. E a gente rejeita coisa todo dia. E é um mercado que oscila muito. E eu sinto os efeitos disso. Mas por que o ônus da ética fica num cara que nem eu, fica num cara que nem o Edu, fica num criador menor ainda? Porque o ônus de fazer isso direito fica na gente, cara. Em vez desses multimilionários, cara, você vai ver a lista. Tem atrizes antigas da Globo, tem gente que tá bem assim na carreira. Essa questão não é só uns
uns creators, uns influenciadores que já estão totalmente queimados, então é a única fonte de renda. Não, vai ver a lista. E eu acho isso muito feio, cara. Outro ponto importante também é a falta de responsabilidade da empresa envolvida nisso, né? Não é só uma empresa, na real, né? Você falou o que despontou mais foi uma. Você falou do perfil do Instagram, né? Isso, eu não vou dizer o perfil do Instagram aqui exatamente para não divulgar, mas o perfil do Instagram não traz o nome da empresa, traz exatamente o benefício, né? Ou seja, tem aqui pode no falar, arroba tá escrito benefício, salário, maternidade, alguma coisa, né? Arroba salário maternidade tananã, que vem aqui que a gente vai ajudar você, que essas pessoas são profissionais dedicados a... É quase como se fosse um puxadinho do governo. É proposital, Davi. É proposital, não tem o nome da assessoria. É proposital pra causar exatamente a confusão na pessoa de achar que essa não necessariamente é uma assessoria, mas sim é um braço do benefício da organização, do governo, que tá ajudando a facilitar esse processo. E outro ponto também que eu acho muito importante, porque eu sinto que a gente, não a gente aqui, mas a sociedade como um todo, às vezes passa muito a mão na cabeça das plataformas em relação a isso, e mais de umas e menos de outras, eu acho que isso também é responsabilidade do Instagram, que tem sido, digamos assim, a plataforma principal onde esses esquemas têm acontecido, uma vez que o Instagram não disponibiliza quase nenhuma ferramenta, vamos dizer que não disponibiliza nenhuma, ele quase não disponibiliza ferramenta para você ir lá e obter mais informação sobre aquilo que está sendo publicizado, divulgado, compartilhado no Instagram, né? A gente vê isso no Twitter, com notas da comunidade, e a gente vê isso no YouTube também, com as informações que são colocadas embaixo muitas vezes, de algum vídeo mais polêmico e tal, esclarecendo certas questões, né, clarificando certos termos que são colocados ali para causar desinformação e tudo mais. E assim, honestamente, posso estar completamente enganado do que eu vou dizer agora, mas o Instagram é a pior rede social nesse sentido, ou pelo menos uma das piores, a que faz o pior trabalho de você postou uma informação incorreta ali, embaixo, se não for os usuários reportando, a plataforma em si não tá nem vendo. Facebook é pior. Claro, aí se aproveita de uma idade mais avançada que existe no Facebook de pessoas com um conhecimento tecnológico menor. Só que no Instagram tem gente nova, mas igualmente desinformada. Acho que esse é o ponto. Assim, pra mim, o Instagram ele tem se tornado um antro de desinformação tão ruim quanto as outras comunidades, não necessariamente pelas pessoas que estão lá, no sentido negativo da coisa, mas pela falta de condição de você esclarecer uma informação a partir do Instagram. E aí, quando eu pego pessoas ali dentro, né, uma massa de pessoas enorme, e eu trago essa desinformação lá, eu acabo desinformando um monte de gente. Como tem sido o caso aí que a gente tá vendo agora com esses benefícios que estão sendo colocados como se fossem algo que, na verdade, não é, né? É uma empresa querendo ganhar dinheiro em cima disso e o Instagram... Cara, o Instagram deixar o arroba da empresa ser o nome do benefício é uma loucura, entendeu? Tipo assim, cara, é óbvio que isso aqui vai causar desinformação, é óbvio que isso aqui tá sob o teu controle, de você não permitir isso daí, assim como eu não posso criar certos nomes de usuário no YouTube, assim como eu não posso criar certos nomes de usuário no Twitter, e tá lá a empresa criando o nome de usuário da conta, exatamente o nome do benefício. E com 600 mil seguidores na conta. Não, sério? Isso é o que eu é mais achei que era louco. abandonado, cara. Eu achei que o perfil era 600 abandonado. mil seguidores a conta. E digo mais, não é só essa empresa que faz isso. Tem uma outra empresa que faz isso também, com a mesma estratégia. O arroba é arroba, papapá, benefício, 100 mil seguidores. Cara, o Instagram podia ter feito alguma coisa. Não faz de propósito. Eu quero reenfatizar o que eu falei. É frustrante que o ônus fique em nós. O Edu fez um vídeo que a gente já falou até aqui sobre influenciador, justamente que ele não gosta. Ele fala, por que tanto time de esporte faz isso? E esporte e é esporte. Por que tantas organizações trabalham com bet? Jogo da seleção brasileira, a gente não fala muito de futebol aqui, jogo da seleção brasileira, os ads lá em Wembley, em Londres, mas os ads eram direcionados ao brasileiro, né? Então eram 5, 6 casas de aposta lado a lado, entendeu? E o que aconteceu com essas outras marcas? Por que essas empresas aceitam tanto isso? Primeiro, já te diz muito sobre as empresas que elas aceitam estar lado a lado com 5 competidoras. Por quê? Porque não importa. Porque cada um vai dar R$500 de bônus na próxima, então você vai pulando de uma em uma. Então, tanto faz. Mas a gente sabe que a Coca-Cola não vai estar lado a lado da Pepsi num negócio assim. Ou a Copa do Mundo, ou alguma empresa séria fecha um em cada segmento. Falando de futebol também, entre no perfil do Cristiano Ronaldo. Tá lá, entre na minha jornada NFT. No perfil que tem mais seguidores do Instagram. Eu não tô falando que isso é um golpe. Então, eu acho que é um descuido do influenciador, do jogador, do creator e da equipe. Porque se eu agencio o Cristiano Ronaldo no dia que acabou essa farsa, cara, muda essa descrição. Quem que tem acesso à conta do Cristiano? Bota lá, sabe? Qualquer coisa, cara. Bota qualquer arroba, menos entre na minha jornada NFT. Imagina quantos cliques tem e fazendo um negócio que era evidentemente, não necessariamente golpe, mas sem valor nenhum.
E você é o Cristiano Ronaldo, cara. Que eu acho que é o melhor jogador de todos os tempos. Então, eu gostava mais dele que do Messi, entendeu? Então, tipo, cara, por quê? Eu fico frustrado, cara, porque eu batalho todo dia aqui, faço o trabalho certinho, gosto disso, tenho orgulho do que eu faço, construo uma carreira, a minha agência, muito orgulho de tudo que eu fiz, de verdade, cara, porque é muito trabalho pra não sem garantia de renda. E se eu tivesse um cara desses, e quase como a gente me frustra nesse sentido de você pode chamar o creator, o influenciador de matéria-prima, vamos dizer assim, que é engraçado, mas você tem uma matéria-prima perfeita aí, faz melhor, tá ligado? Faz direito isso, cara. É um descuido, eu acho que a palavra é descuido da tua imagem, eu acho que é pior se é você, né? Tipo assim, eu chegar pro Edu e ficar passando uns jobs ruins, ele vai falar não, ele não vai querer fazer. E ele, inclusive, às vezes não quer fazer um job bom porque, sabe, coisa da família, não, isso vai me tirar de passar tempo com meus filhos e minha esposa. Tipo, não, agora não, tá muito corrido, não tô me sentindo bem. Ah, cara, eu sinceramente, eu sei que é um desabafo aqui no final do programa, mas eu fico muito frustrado, porque parece que quem quer fazer direito, quem tem ética, se ferra. E eu brinco às vezes que mais que não ter ética me incomoda quem trabalha mal, tá ligado? Quem faz um trabalho porco, que é quem gerencia essas pessoas, cara. Vários desses nomes, voltando só pra finalizar do salário e maternidade, vários desses nomes eu sei quem são. Eu sei quanto eles poderiam cobrar, dependendo do alcance. E eles entopem o público de coisa ruim atrás de coisa ruim. Todo dia no Stories, um negócio bizarro. Mas o público tinha que ter mais respeito próprio, sabe? Eu acho que eles julgam, mas aí continua consumindo esse negócio vazio que já é os 86 stories que a pessoa posta por dia, entendeu? Tipo, essa é a questão. Eu também acho que o público podia ter um pushback maior, assim, mas por isso que essa thread também, né? Não, nem pushback. Cara, para de acompanhar, meu. Não seja... Que nem eu falei, tipo, eu não faço questão de conquistar público trouxa. E as pessoas deveriam fazer questão de não serem trouxas e consumir conteúdo que não merece. Sim. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio. Rendeu bastante papo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no The Byte. Acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais e tamo junto, galera. Valeu!